O dia em que você parar de se explicar é o dia em que seu poder se tornará imparável. Eles deixaram você ir, meu amigo. Talvez até tenham agido como se estivessem fazendo um favor a você, como se você fosse ficar sentado ali, abalado, confuso, esperando por uma mensagem que nunca chegaria. Mas aqui está a verdade. Eles esperavam distância, não desaparecimento. Eles achavam que você ficaria por perto, ainda orbitando o mundo deles, como um satélite que eles poderiam convocar a qualquer momento. O que eles nunca esperavam era o seu adeus silencioso. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é um fogo ardente, brilhante no meio da noite. Não selvagem, não fora de controle, apenas brilhante, constante, perigoso, da maneira mais calma possível. Alguém se afasta de você, pensando que o fogo ainda estará lá quando sentir frio, mas quando volta, não encontra nada além de cinzas. É isso que seu silêncio se torna. Não um castigo, não uma ameaça, mas um calor final que eles não apreciaram até que se foi. E é disso que se trata realmente. Não o barulho que você poderia ter feito, não as coisas que poderia ter dito. É sobre a força que é preciso para não dizer absolutamente nada, para se afastar quando toda a sua essência quer ficar, para fechar a porta, não com amargura, mas com paz. Vamos desmascarar uma mentira rapidamente. As pessoas dizem: se elas deixaram você ir, é porque nunca se importaram de verdade. Falso. Algumas pessoas se importam, mas de uma forma egoísta. Elas esperam que você fique por perto, mesmo depois de elas terem ido embora. Elas acham que podem magoar você e ainda assim manter sua lealdade. Mas no momento em que você para de perseguir, o jogo muda. No momento em que você para de acompanhar as histórias delas, para de verificar, para de esperar que elas sintam. E aqui está a reviravolta. Elas sentem seu silêncio mais alto do que jamais sentiram suas palavras. Sêneca disse uma vez: às vezes, até viver é um ato de coragem. E no seu caso, ir embora sem encerramento, sem validação, sem nem mesmo dizer adeus, isso não é fraqueza. É coragem de guerreiro. É uma armadura emocional forjada no fogo do respeito próprio. A maioria das pessoas faz barulho quando te deixa. Você desapareceu como uma tempestade que já passou. Saiu, deixou o chão encharcado, o ar mudou e não deixou nenhuma explicação. E acredite, esse tipo de calma abala as pessoas. Alguns de vocês podem rir quando digo isso, mas seu silêncio é como deixar de seguir alguém emocionalmente, não apenas nas redes sociais, mas na vida real. Você não verifica mais o feed deles. Você está muito ocupado construindo o seu. Você não precisa assistir aos melhores momentos deles. Você está focado em criar suas vitórias na vida real. Eles pensaram que teriam notícias suas às 2 da manhã de um dia. Talvez "Ei, sinto sua falta." Mas tudo o que receberam foi o eco de suas próprias escolhas. Sem drama, sem segunda chance. Apenas aquela energia suave e inabalável de alguém que escolheu a paz em vez do orgulho. E se você está se perguntando se eles perceberam que você desapareceu, sim, eles perceberam. No momento em que você parou de perseguir, você se tornou inesquecível. Não por causa do que você disse, mas por causa do que você não disse. Esse é o poder estoico. Esse é o tipo de silêncio que permanece e faz as pessoas questionarem se realmente conheciam o seu valor. Então, se você está ouvindo isso e pensando: caramba, esse sou eu, mantenha-se firme, meu amigo. Você não desistiu, você evoluiu, você não os ignorou. Você se libertou e não foi embora para provar nada. Você foi embora porque finalmente viu seu próprio valor. Escreva isso nos comentários se você se identificar. Eu deixei ir silenciosamente. Vamos encher esta sessão com poder calmo, com força silenciosa, com crescimento real. E não se esqueça, clique no botão curtir.
Inscreva-se se ainda não o fez e fique comigo, porque estamos apenas começando. Eles achavam que você ia se agarrar, mas você deixou ir. Em vez disso, quando você para de responder ao caos, as pessoas começam a te chamar de frio. Mas isso não é frio, é clareza. Tem aquele olhar que as pessoas têm quando percebem que a porta pela qual saíram não abre mais. Não é pânico, não imediatamente, é confusão. Tipo, espere, você não vai me impedir, você não vai me perseguir. Elas param, esperando sua mensagem habitual, esperando o pouso suave que achavam que você proporcionaria. Mas em vez disso, tudo o que recebem é silêncio. Não um silêncio mesquinho, nem um silêncio manipulador. Apenas o tipo de silêncio que diz: eu ouvi você, respeitei sua escolha. Agora estou escolhendo a minha. Imagine que você está em uma estação de trem. Alguém sai do seu trem, dizendo que precisa de espaço ou tempo, ou que não está mais dando certo. Eles esperam que você pare o trem. Fique parado. Espere que eles voltem quando estiverem prontos. Mas o que acontece? O motor ruge, as portas se fecham e você continua andando. Naquele momento, aquele movimento inesperado é quando a pessoa percebe, porque você não implorou, não enrolou, nem mesmo acenou. Você simplesmente foi embora. Agora, sejamos realistas. Essa parte dói. É aí que a dúvida surge. Sou insensível por desistir tão rapidamente? E se a pessoa voltar e eu não estiver mais lá? E se eu desisti cedo demais? Esse medo é o que mantém a maioria das pessoas presas, porque nos alimentaram com a mentira de que, se você se importa, deve se agarrar. Que amor significa lutar, mesmo quando a outra pessoa não está lutando por você. Que deixar ir significa desistir. Mas a verdade é que, às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é não fazer nada. Veja bem, meu amigo, agarrar-se é fácil, é familiar, faz a gente sentir que está no controle. Mas o que não te dizem é: a paz requer poder. O tipo de poder que não vacila quando alguém vai embora. O tipo de poder que sussurra: se não for escolhido livremente, não serei escolhido de forma alguma. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E foi exatamente isso que você fez. Em vez de reagir, em vez de entrar em pânico, você fez uma pausa, respirou fundo, lembrou a si mesmo que seu valor não é comprovado por quem fica. É revelado por quem vai embora. Eles achavam que você ficaria por perto. Talvez enviassem aquela mensagem: como você está? Talvez curta uma postagem. Talvez apareça quando eles sentirem sua falta o suficiente para entrar em contato. Mas foi aí que você mudou o roteiro. Você não esperou ser escolhido de novo. Você escolheu a si mesmo. Você não jogou a roleta emocional, esperando que a próxima rodada fosse a seu favor. Você se afastou da mesa. E não vamos fingir que foi fácil. Nunca é. O distanciamento não nasce da indiferença. É forjado no fogo da disciplina. Você ainda sentia a atração, a dor, as perguntas, mas não as respondia com ações. Você as respondia com reflexão. Você olhou para sua vida e perguntou: quero continuar gastando energia com alguém que já me deixou? E seu silêncio se tornou sua resposta. Eles esperavam que você se agarrasse. Você deixou ir. Eles esperavam um coração partido. Você escolheu a cura. Eles pensaram que você iria demorar. Você desapareceu graciosamente. E agora, eles estão sentados com uma nova emoção. Não culpa, não raiva. Curiosidade. Por que ele não lutou por mim? Ele realmente se importava? Ele já se foi? Deixe-o se perguntar. Essa pergunta é mais alta do que qualquer desculpa que você poderia ter escrito. Sua ausência não é vingança. É um reflexo, um espelho que eles não esperavam encarar.
Um que mostra o que acontece quando você se afasta de algo que não te valoriza mais. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Pare por um segundo e olhe para trás. Para aquele momento em que você decidiu deixar ir. Não emocionalmente, não pela metade, mas totalmente. Isso não foi fraqueza. Foi o momento em que você se tornou inabalável. Foi quando você se libertou do ciclo. Foi quando você deixou de ser alguém esperando para ser escolhido e se tornou alguém caminhando em direção ao seu propósito. Digite isso nos comentários. Se você já passou por isso, eu deixei ir com força. Diga isso por você. Diga isso por aqueles que acham que silêncio é rendição. Diga isso pelo mundo que ainda acredita que se apegar significa se importar. E fique comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Estamos prestes a falar sobre o que realmente acontece quando você dá a eles exatamente o que pediram e por que isso os abala mais do que eles jamais admitiriam. 2. Você deu a eles exatamente o que pediram, e foi isso que doeu. Tenha cuidado com o que você deixa para trás. Nem tudo espera você voltar. Eles disseram que precisavam de espaço. Disseram que não estavam prontos. Disseram que era melhor seguirmos caminhos separados. E você, sendo o homem calmo, equilibrado e estoico que é, deu a eles exatamente o que pediram, sem resistência, sem implorar, sem discursos de última hora para tentar mudar a opinião deles. Você não entrou em pânico, não pressionou, simplesmente se afastou. E foi isso que os chocou, porque a maioria das pessoas não fala sério quando diz: preciso de espaço. O que elas realmente querem dizer é: quero ver se você ainda vai esperar por mim. Não se trata de espaço, mas de controle. Eles queriam que você estivesse disponível enquanto decidiam o que fazer. Queriam a segurança de saber que, se as coisas não dessem certo em outro lugar, você ainda estaria lá, emocionalmente estacionado do outro lado da porta. Mas você não entrou nesse jogo. Você deu espaço a eles, e muito mais. Você não se afastou simplesmente. Você deixou o silêncio se prolongar. Você não espiou, não ficou rondando, não deixou rastros. Você não mandou mensagens, apenas para verificar ou reagir casualmente a uma história, apenas para lembrá-los de que você ainda está lá. Você desapareceu com dignidade, não para magoá-los, mas porque respeitou a escolha deles o suficiente para não interferir. Agora vem a parte difícil: engolir por eles, não por você. Eles achavam que suas palavras eram um teste. Eles achavam que, se pressionassem, você reagiria com mais força, que, se fossem embora, você iria atrás deles. Mas quando a única coisa que receberam de você foi silêncio, foi aí que começou a doer. Não porque você foi malvado, não porque você foi rancoroso, mas porque você foi honesto. Você mostrou a eles algo real, que ações têm consequências. Você não os puniu. Você honrou a decisão deles. E esse tipo de maturidade, esse tipo de serenidade é desarmante, é raro, é poderoso. Sêneca disse: às vezes, até mesmo ser abandonado é uma forma de elogio. Isso mostra que eles acreditam que você vai persegui-los. E quando você não o faz, quando escolhe a serenidade em vez do desespero, quando escolhe limites em vez de migalhas, eles sentem isso de uma forma que não esperavam. E não vamos fingir que isso foi fácil para você. Abandonar sem um encerramento é difícil. Ir embora sem tentar consertar as coisas, isso requer um tipo de força emocional que é construída através da experiência, através do desgosto, através das longas noites silenciosas em que tudo o que você queria era um sinal. E mesmo assim, você permaneceu em silêncio. Você conviveu com o desconforto. Você não fugiu dele. Você se transformou através dele. Veja, eles esperavam que você agisse como todo mundo. As mensagens tarde da noite, os textos "sinto sua falta", os momentos "podemos conversar?".
Mas você escolheu um caminho diferente. Você escolheu respeitar as palavras deles, e ao fazer isso, tornou as suas próprias palavras mais altas. Veja, as pessoas que dizem preciso de espaço não esperam espaço. Elas esperam que você espere em um limbo emocional, sentado no banco, enquanto elas jogam o jogo. Mas quando você realmente sai do campo, quando você larga a bola e sai do estádio sem olhar para trás, de repente eles percebem que não estavam preparados para a sua ausência. Agora, eles ficam com o eco das suas próprias escolhas. Agora, o silêncio que eles pediram parece um pouco mais frio do que o esperado. Agora, eles estão rolando a tela para ver se você assistiu à história deles, atualizando para ver o seu nome. E toda vez que você não está lá, isso diz algo. Diz tudo. Não. Toda despedida tem que ser barulhenta. Algumas simplesmente têm que ser definitivas. E a parte bonita disso, você não precisou ser cruel para ser claro. Você não precisou levantar a voz para deixar seus limites claros. Você deu a eles exatamente o que pediram. E ao fazer isso, você também deu a si mesmo o que precisava. Então, pergunte a si mesmo agora: você estava realmente abrindo mão do amor ou estava finalmente abrindo mão da ilusão dele? Vamos reescrever a história, que diz: ir embora significa que você não se importava. Não. Ir embora muitas vezes significa que você se importava o suficiente para parar de tentar convencer alguém do seu valor. Você se importava o suficiente para proteger sua paz. Você se importava o suficiente para não aceitar mais um amor pela metade. É isso que o estoicismo nos ensina, que o verdadeiro poder não está na reação, mas na contenção. Que às vezes o silêncio não é apenas uma pausa, é o fim de um capítulo. Então, se essa parte tocou seu coração, escreva isso nos comentários. Eu respeitei a escolha deles. Diga isso com orgulho. Deixe que vejam. Mostre ao mundo como é quando um homem escolhe a paz em vez do desempenho. E fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar em algo mais profundo. Como o seu adeus silencioso não foi apenas silêncio, foi um encerramento que eles nunca esperaram. 3. O seu adeus foi silencioso, mas definitivo. O encerramento nem sempre vem com palavras. Às vezes, ele vem com uma porta que nunca mais se abre. Vamos falar a verdade aqui, meu amigo. Você não desapareceu para causar uma cena. Você não desapareceu para dar uma lição em ninguém. Você simplesmente foi embora com calma, em silêncio, completamente, sem anúncios, sem crises, sem um último parágrafo implorando para ser compreendido. Você apenas fechou o capítulo, e foi isso que os abalou. Veja, a maioria das pessoas está acostumada a saídas dramáticas, discussões barulhentas, mensagens de texto intermináveis, uma última mensagem de voz para despejar todas as emoções. Mas você não. Você não precisou gritar. Você não precisou explicar sua alma. Sua despedida não foi uma explosão. Foi uma respiração lenta e constante de aceitação. E aquele silêncio, aquela quietude, foi a coisa mais alta que você já disse. Imagine isso. Você está saindo de uma sala, deixa a luz acesa e a porta entreaberta, por precaução. É o que a maioria das pessoas faz. Elas dizem que terminaram, mas deixam sinais, pistas, rotas de fuga. Você não. Você apagou a luz, fechou a porta e continuou andando. Nenhuma chave deixada sob o tapete. Nenhuma palavra sobrando para um dia chuvoso. Isso não é ser frio, é ser claro. Eles não esperavam por isso. Não esperavam que o final parecesse real. Achavam que poderiam voltar atrás se as coisas não dessem certo. Achavam que você continuaria emocionalmente disponível, congelado no tempo, como uma página marcada em uma história que eles poderiam revisitar. Mas quando você fechou o livro e o colocou de volta na estante para sempre, foi diferente. Foi então que eles perceberam que não estavam segurando uma história, estavam segurando uma lembrança. E sejamos honestos, provavelmente houve momentos em que seu silêncio parecia uma guerra interna.
Momentos em que você queria explicar, justificar, compartilhar seu lado. Mas você não fez isso, porque no fundo sabia que nenhuma quantidade de palavras faria alguém valorizar o que não conseguiu proteger quando estava bem na frente deles. Você não devia a eles sua dor, não devia a eles seu colapso. Você devia paz a si mesma. Então, você se deu o único tipo de conclusão que realmente dura, o tipo que vem de se afastar sem amargura, de se recusar a sangrar na frente de pessoas que nunca mereceram ver suas feridas. Essa é a força estoica que a maioria das pessoas não entende. Epicteto disse: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ao ignorar as coisas que estão além do nosso controle. E seu adeus silencioso foi liberdade. Foi você liberando o controle do resultado, liberando a necessidade de ser ouvido, de ser escolhido, de ser compreendido. Foi você recuperando seu poder, sem levantar a voz. Algumas pessoas podem dizer: você deveria ter dito a eles como se sentia. Talvez, mas de que adianta abrir sua alma para alguém que já fez as pazes com a ideia de perder você? De que adianta explicar seu valor para alguém que o viu e mesmo assim foi embora? Não, seu silêncio disse tudo. Ele disse: eu me respeito demais para ficar onde não sou apreciado. Ele disse: não preciso de uma conversa final para validar meus sentimentos. Ele disse: não estou esperando, não estou esperando. Estou seguindo em frente agora. E aqui está a reviravolta. Eles vão sentir esse silêncio. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia eles vão ouvir uma música, ver uma postagem ou sentar sozinhos com seus pensamentos. E vão perceber: você não apenas foi embora, você foi embora sem olhar para trás. E essa finalidade, essa ausência de drama, de segundas chances, de uma última conversa, é o que permanece por mais tempo. Porque não foi um adeus cheio de dor e fogos de artifício. Foi um adeus envolto em autoestima, do tipo que não persegue, do tipo que não explica, do tipo que fecha a porta não com raiva, mas com clareza. Então, se você está sentado aqui se perguntando se o seu silêncio significou alguma coisa, acredite, significou. Ele disse muito. Ele disse: cansei de tentar ser ouvido em lugares que nunca realmente escutaram. Esse tipo de saída deixa uma marca, não porque foi barulhenta, mas porque foi real. Digite isso nos comentários se você já passou por isso. Eu fechei a porta em paz. Deixe que eles saibam. Deixe que você saiba. Deixe que o mundo saiba que sua força não veio do barulho, mas da quietude. E fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar na parte que realmente os pega de surpresa. Eles esperavam distância, mas não o desaparecimento completo. 4. Eles esperavam distância, não desaparecimento. Não foi o silêncio que os destruiu. Foi perceber que você não estava mais do outro lado. Eles pensaram que você se afastaria. Claro, eles esperavam que você ficasse em silêncio por um tempo. Talvez postar menos, sumir das mensagens, mas ainda estar lá, ainda orbitando, ainda observando, ainda um como um, respondendo um. Sinto sua falta longe. É isso que a maioria das pessoas espera quando deixa alguém ir. Elas esperam distância, não desaparecimento. Mas você fez algo que elas nunca esperavam. Você não apenas deu espaço a elas, você deu ausência. E esse é um tipo diferente de silêncio. Veja, eles estavam prontos para o roteiro emocional de sempre. Eles achavam que você faria sua parte, que ficaria magoado em silêncio, esperaria, manteria a porta entreaberta, por precaução. Eles achavam que você veria as histórias deles, talvez enviasse uma mensagem de aniversário, talvez os encontrasse acidentalmente em algum lugar, como se o universo ainda tivesse assuntos pendentes. Mas o universo tinha outros planos. Você desapareceu com elegância, sem birra, sem mensagem dizendo:
Espero que possamos conversar algum dia. Você simplesmente parou de aparecer, não só no celular deles, mas no mundo deles. Sem curtidas, sem só dar um oi, sem curiosidade disfarçada de simpatia. Você desapareceu não para causar confusão, mas porque finalmente encontrou sua clareza. Eles não esperavam por isso. Não estavam prontos para você virar um fantasma. Não conseguiam te invocar. Veja bem, a distância ainda deixa a porta aberta. A distância ainda sugere, talvez, mas o desaparecimento é definitivo. É diferente. É o som de alguém dizendo: não estou mais neste capítulo e também não vou relê-lo. Deixe-me descrever assim. Imagina alguém saindo de uma sala esperando que você ainda esteja lá. Quando voltam, acham que você está sentado quietinho no canto, pensando, esperando, sentindo saudade deles. Mas quando voltam, a sala está vazia, a cadeira está fria, a energia se foi e tudo o que lhes resta é a assombrosa constatação de que você não vai voltar. Esse tipo de silêncio ecoa alto, longo e profundo. Mas aqui está o que as pessoas não te dizem. Esse tipo de silêncio requer força, porque houve noites em que você quis entrar em contato, momentos em que você checou seu celular. Talvez você tenha digitado algo e apagado. Talvez você tenha pairado sobre o perfil deles, com o polegar tremendo, pensando em enviar apenas uma mensagem. Mas você não fez isso. Você se lembrou de quem você é. Você se lembrou do seu valor. Você se lembrou que voltar para alguém que aceitou perder você é um passo atrás que sua alma não aceita mais. Sêneca disse: ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta adversidades, pois não tem permissão para provar seu valor. Você provou seu valor nesse silêncio. Você mostrou moderação, não por orgulho, mas por poder. Você não desapareceu para magoá-los. Você desapareceu para se curar. Você não estava tentando fazê-los se perguntar. Você apenas parou de se perguntar sobre alguém que não conseguiu ver o seu valor quando mais importava. Essa ausência é confusa para eles, e você sabe por quê? Porque diz algo que eles não estavam prontos para ouvir. Eu não preciso mais da sua presença para validar a minha. Eles queriam acreditar que você esperaria, que você estaria emocionalmente acessível mesmo depois do rompimento. Mas quando o silêncio se prolongou e você nunca respondeu, eles tiveram que aceitar suas próprias decisões. E sejamos honestos, a maioria das pessoas não gosta de enfrentar as consequências do que pediu. Elas querem a liberdade de ir embora, sem o desconforto da sua ausência. Mas você não foi feito para ser o plano B de alguém. Você não nasceu para ser a rede de segurança emocional de alguém. Você foi feito para mais do que ficar na sombra da indecisão de alguém. Então, agora elas estão rolando a tela, verificando, esperando. Não porque você disse alguma coisa, mas porque você não disse nada. Não porque você se mudou, mas porque você seguiu em frente. E se você está sentindo que esse silêncio passou despercebido, não se engane. Não passou. Esse espaço vazio, onde sua energia costumava estar, está mais alto do que nunca. Sua ausência deixou uma marca, não porque você quis, mas porque quando uma presença forte desaparece, o vazio se torna inegável. Digite isso nos comentários. Se você sente isso na sua alma, eu desapareci com dignidade. Deixe que eles vejam. Deixe que eles sintam. Deixe você mesmo saber disso. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar em algo que a maioria das pessoas nunca entende. Você não se afastou para chamar atenção. Você se afastou para se transformar. 5. Você escolheu o crescimento em vez dos jogos. Se a paz me custar sua confusão, seu silêncio ou sua ausência, eu pagarei o preço com prazer. Vamos falar sobre a parte que ninguém aplaude, a parte em que você para de jogar jogos, o momento
em que você para de tentar deixá-los com ciúmes. Pare de postar para ser notado. Pare de fingir que está bem só, para fazê-los se arrependerem da decisão silenciosa de parar de se exibir e começar a se curar. É aí que tudo começa a mudar. Você não escolheu a vingança. Você não jogou jogos mentais. Você não tentou atraí-los de volta com citações enigmáticas ou selfies no espelho sob iluminação perfeita. Você não postou novos começos, legendas, esperando que eles notassem o brilho. Porque a verdade é que você não estava buscando a atenção deles. Você estava atrás de algo muito mais difícil de encontrar neste mundo: sua própria paz. Eles esperavam jogos, esperavam migalhas. Eles achavam que sentiriam sua presença mesmo depois do adeus. Talvez um like aqui, uma visualização de história ali, uma mensagem tarde da noite dizendo: só queria dizer oi. Mas você quebrou o padrão. Você quebrou as regras tácitas do cabo de guerra emocional e fez isso sem dizer uma palavra. Você escolheu o crescimento, um crescimento silencioso, solitário e incansável. E foi isso que eles não esperavam. Sejamos realistas. Escolher o crescimento em vez dos jogos não é glamouroso, não é chamativo. Não há aplausos quando você vai à academia com o coração pesado. Ninguém está olhando quando você está escrevendo seus pensamentos em um diário em vez de enviá-los por mensagem de texto. Ninguém faz uma festa porque você transformou sua dor em disciplina em vez de disfunção. Mas foi isso que te tornou diferente. Você se voltou para dentro. Você começou a trabalhar não para provar seu valor para eles, mas para lembrar disso para si mesmo. E não pense por um segundo que o silêncio que você escolheu não foi alto. Oh, ele foi ensurdecedor. Porque quando alguém espera atenção e tudo o que recebe é silêncio, começa a questionar não apenas seus sentimentos, mas suas próprias decisões. Aquela curiosidade que antes esperavam que você afogasse se voltou contra eles. Agora. O silêncio que esperavam manipular agora os envolve. Você não desapareceu, apenas se voltou para dentro de si mesmo. E em um mundo cheio de ruído, esse tipo de silêncio é inesquecível. Marco Aurélio disse: a tranquilidade que vem quando você para de se importar com o que eles dizem ou pensam ou fazem, apenas com o que você faz. Você viveu isso. Você parou de observar cada movimento deles e começou a observar os seus. Você começou a se mostrar de forma diferente, não mais alta, não mais visível, mas mais intencional. Você parou de tentar chamar a atenção deles. Você começou a captar seu próprio reflexo e finalmente viu alguém pelo qual valia a pena lutar. Eles achavam que você entraria em espiral, achavam que você iria quebrar. Talvez até pensassem que continuariam morando de graça na sua mente enquanto você tentava se recompor. Mas, em vez de desmoronar, você se reconstruiu, tijolo por tijolo, rotina por rotina, hábito por hábito. E a melhor parte é que você não fez isso para receber aplausos. Você não fez isso para que eles se arrependessem de ter perdido você. Você fez isso porque seu eu superior exigiu. O crescimento não parece bom por fora. Imediatamente. Parece noites tranquilas, chamadas perdidas, escolher a solidão quando o mundo diz para você se recuperar. Parece acordar às 6 da manhã para treinar um corpo que ainda carrega mágoa, como escolher livros em vez de garrafas, como apagar o número, não porque você os odeia, mas porque você finalmente se ama o suficiente para parar de verificar. Você não desapareceu. Você se tornou uma presença que eles não podem mais alcançar. Não porque você está tentando ser misterioso, mas porque você está se tornando indisponível para coisas que te diminuem. Você costumava ser acessível, previsível, emocionalmente leal a alguém que não conseguia ver o seu valor. Agora você está focado, está se curando. Não está amargo, está se tornando melhor.
E aqui está o que realmente mudou a história. Você parou de precisar de um encerramento por parte deles, porque começou a construir a conclusão dentro de você. Você não pediu uma conversa para ajudá-lo a seguir em frente. Você criou o movimento através da sua própria consistência. Você não precisou de um pedido de desculpas final para perdoar. Você perdoou libertando-se. Então, digite isso nos comentários se essa parte se aplica à sua situação. Eu escolhi o crescimento em vez dos jogos. Diga isso com convicção. Diga isso pela versão de você que costumava perseguir. Diga isso por quem finalmente escolheu a disciplina em vez do drama. E fique comigo, porque ainda não terminamos. A seguir, vamos mergulhar em uma das mudanças mais poderosas de todas. Como sua ausência os fez questionar mais do que sua presença jamais fez. 6. Você a deixou questionar, e isso foi o suficiente. Às vezes, a mensagem mais alta é aquela que você nunca envia. Existe um certo tipo de poder que não vem de palavras, olhares ou presença. Ele vem do mistério, da contenção, de não dar a alguém as respostas que esperava. Você não a bloqueou, não a chamou, não a perseguiu perguntando por quê. Não escreveu um parágrafo para explicar seu silêncio. Você apenas deixou espaço, e nesse espaço você a deixou se perguntar. Veja bem, a maioria das pessoas não sente falta da sua presença. Elas sentem falta do seu acesso. Sentem falta de saber que, se procurassem você, você estaria lá. Que se cometessem um erro, poderiam voltar atrás e consertá-lo. Que você sempre lhes daria mais uma chance. E por um tempo, talvez você tivesse dado, mas não dessa vez. Desta vez, você fez algo diferente. Desta vez, você não deu nada a ela além de silêncio. E isso disse tudo. Ela esperava perguntas, esperava que você precisasse de respostas, que mandasse uma mensagem à noite perguntando se ela estava bem, tentando entender tudo. Ela pode até ter ensaiado suas respostas achando que você ia ceder, mas quando nada disso aconteceu, quando você não cedeu, quando tudo que ela recebeu foi silêncio, isso a abalou, porque agora é ela quem está com as perguntas. E a parte mais assustadora é que você não está dando nenhuma resposta. É isso que acontece quando você para de aparecer para as pessoas que só estavam meio presentes para você. Você vira a história. Você deixa de ser aquele que se pergunta e deixa que eles carreguem o peso da incerteza. E vamos ser claros, você não fez isso por mesquinhez. Não se tratava de fazê-la sofrer. Isso foi para tornar sua paz mais importante do que o encerramento dela. Vamos parar um momento e realmente pensar sobre isso. Por que eles esperam que a gente persiga? Por que é tão surpreendente quando a gente não faz isso? Porque vivemos em um mundo que ensina às pessoas, especialmente aos homens, que amor significa provar, explicar, convencer. Mas a verdade é que o amor verdadeiro não precisa ser implorado. Ele é retribuído ou liberado. E você escolheu liberá-lo. Marco Aurélio disse uma vez: nunca considere vantajoso para você algo que o faça quebrar sua palavra ou perder seu respeito próprio. E foi isso que você protegeu, seu respeito próprio. Você não perseguiu alguém que desistiu de você. Você não precisou fazer com que sentissem sua dor. Você não precisou gritar seu valor. Você simplesmente parou, silenciosamente, completamente. É isso que os deixa curiosos. É isso que os faz rolar a tela tarde da noite, imaginando o que você está fazendo, com quem você está, se você já seguiu em frente. O silêncio que antes eles consideravam fraqueza, agora está sendo redefinido como algo totalmente diferente. Poder. Você se tornou um ponto de interrogação, não um ponto de exclamação. Você parou de ser previsível. Você parou de dar acesso emocional a ela. Você se tornou indisponível em um mundo onde todo mundo tenta manter a porta entreaberta. E isso é raro. Você não disse a ela o que estava sentindo.
Você não deu a ela uma última cena. Não lutou pela última palavra. E agora ela se foi, se perguntando se, talvez, apenas talvez, ela tenha perdido algo que nunca mais encontrará. Essa dúvida, esse não saber, fica com as pessoas, porque há algo especial em um homem que consegue se afastar silenciosamente, que não precisa provar que está ganhando, que não posta para chamar atenção ou fala para ser notado, que simplesmente segue em frente. Deixe-a se perguntar. Deixe-a sentar no silêncio que ela achava que seria confortável. Deixe-a reviver sua última conversa, imaginando se ela perdeu alguma coisa. Deixe-a percorrer fotos antigas, procurando sinais de que talvez você ainda se importe. Deixe-a perceber tarde demais que o homem que ela pensava que sempre estaria lá já se tornou alguém a quem ela não tem mais acesso. E aqui está a melhor parte. Você não está mais se perguntando. Você não está mais esperando pelo o quê, se ou talvez um dia. Você substituiu as perguntas por direção. Você substituiu o desejo por propósito. Você parou de precisar de respostas, porque agora você construiu algo mais forte do que um encerramento. Você construiu clareza. Se isso tocou seu espírito, escreva nos comentários. Eu deixei que elas se perguntassem. Diga isso com orgulho. Diga isso por todas as vezes que você quase desistiu e não desistiu. Diga isso pela versão de você que precisava da atenção deles e agora não precisa mais. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos falar sobre o momento em que você parou de olhar para trás, porque finalmente escolheu você mesmo. Você parou de olhar para trás, porque finalmente escolheu você mesmo. O momento em que você para de esperar por eles é o momento em que você começa a se tornar você mesmo. Há algo sagrado no momento em que você finalmente para de se virar. Algo poderoso em escolher a si mesmo sem precisar de um pedido de desculpas, uma razão ou um último olhar. Por muito tempo, você pode ter seguido em frente, claro, mas sua cabeça ainda estava virada para trás, olhando para trás, esperando, imaginando, fazendo perguntas em silêncio. Não mais. Essa parte de você, a parte que vivia no limbo, agora se foi. Você não apenas seguiu em frente, você se moveu para dentro e isso mudou tudo. Você parou de verificar se eles assistiram à sua história. Você parou de se perguntar se eles voltariam. Você parou de reler mensagens antigas, como se elas contivessem pistas para um final diferente. Essa versão de você, aquela que esperava nas sombras por um sinal, finalmente se foi. E deixe o novo você surgir, não porque você parou de amá-los, não porque você esqueceu como era, mas porque você finalmente fez a pergunta real. E eu? Veja, a maioria das pessoas acha que deixar ir acontece em um momento, um rompimento, um adeus, um número bloqueado. Mas não é assim. Deixar ir acontece silenciosamente, nas pequenas decisões, quando você para de reviver a mesma memória, quando você para de tentar entender por que eles escolheram ir embora, quando você para de precisar da validação deles para acreditar no seu próprio valor. Foi isso que você fez. Você não deixou ir de uma vez. Você deixou ir todos os dias. Você não olhou para trás. Todos os dias. Você escolheu você. Por um tempo, foi tentador segurar, não necessariamente eles, mas a ideia do que poderia ter sido, o sonho, o potencial, o se ao menos. Mas sonhos sem esforço são apenas ilusões. E você acordou, viu a verdade e doeu. Sim, doeu muito. Mas você não deixou esse fogo te consumir. Você o usou para forjar algo novo, uma versão mais forte de si mesmo, uma que não implora por clareza, uma que a cria. Há um momento na vida de todo homem em que ele percebe que tem vivido para a aprovação de outra pessoa. É um momento silencioso e angustiante. Não vem com uma grande revelação.
Ele se aproxima lentamente, através do silêncio, através das noites em que você está sozinho com seus pensamentos, através das horas que você desperdiça pensando demais em alguém que mal pensa em você. E então, um dia, você para. Não porque não dói mais, mas porque você está cansado de se machucar. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E foi isso que você recuperou: seus pensamentos, seu foco, sua atenção. Você percebeu que sua mente era um jardim e que estava deixando outra pessoa pisoteá-la, mesmo depois que ela se foi. Então, você fechou o portão. Você começou a plantar coisas novas: disciplina, confiança, propósito. Você parou de regar as memórias. Você começou a construir o futuro. E isso não é fácil, meu amigo. Escolher a si mesmo não é fácil quando tudo o que você conhece é sacrificar sua paz pelo conforto de outra pessoa. Mas você conseguiu. Você fez a escolha e não uma vez. Não por vingança, não para provar algo, mas porque sua alma sussurrou: não é aqui que vamos ficar. O medo também era real. Não vamos mentir sobre isso. Medo de que ninguém mais te entendesse como eles entendiam. Medo de que talvez essa fosse sua única chance de amar. Medo de que ir embora significasse ficar sozinho. Mas você aprendeu algo com esse medo. Você nunca foi realmente amado se precisava se perder para mantê-los. Então, agora você não olha para trás. Não porque você está amargurado. Não porque você não se importa. Mas porque não há mais nada lá para você. Você não está perseguindo fantasmas. Não está preso em suposições. Você está no presente e está construindo algo com suas próprias mãos. Você escolheu a si mesmo e não apenas uma vez. Todas as manhãs você acorda e não verifica se eles estão presentes. Todas as noites você vai dormir sem reler conversas antigas, toda vez que alguém menciona o nome deles, e você não sente nada além de paz. Isso é escolher a si mesmo. Então, se isso tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolhi a mim mesmo. Diga isso pela versão de você que nunca se sentiu suficiente. Diga isso pelos momentos em que você quase desistiu. Diga isso porque agora você finalmente está seguindo em frente com os olhos abertos. E fique comigo, porque o que vem a seguir é a verdade que a maioria nunca diz em voz alta. Sua ausência não passou despercebida. Ela se tornou seu legado.